Um dos conceitos mais famosos de toda a filosofia da história de Spengler é o do cesarismo, o qual é um fato que ele identificou como existente em todas as grandes culturas altas em seu estado derradeiro, quando a civilização aproxima-se a passos largos de sua morte. Antes de chegar na elaboração que ele faz a respeito desse fenômeno, Spengler realiza uma genealogia do Estado, este o qual é, para ele, a fisionomia de uma unidade de existência histórica, sendo a sua marcha a própria história, enquanto o Estado seria a história considerada imóvel, sendo ele um sistema apenas nas formulações teóricas. Uma vez que a marcha, ou movimento, do Estado seria a própria história, a política é, aqui, o modo como certas correntes da existência humana em movimento, como povos, nações, estirpes e classes, se sustentam, crescem e triunfam sobre outras correntes da vida. Assim, toda unidade política justifica sua existência apenas perante outra, existindo a política interna unicamente em função da política externa, sendo o futuro dos povos, classes e estirpes decidido a partir do confronto com outras potências, conforme se verificou no curso de todas as culturas altas do globo. As transformações dos estados iniciam com a égide do estado feudal, durante o estado de cultura. Nele, os limites do estado são definidos por vínculos e relações orgânicos, característicos do feudalismo, os quais são dependentes da honra, da fé e dos pactos. O pacto de vassalagem é, dessa forma, vital para a expansão desse estado, o qual passa a ser ampliado pela admissão dentro dele de vassalos estranhos. Em suas próprias palavras, o feudalismo baseava-se na sensação de que todos existiam em prol de uma única vida, a ser vivida significativamente, esgotando-se a história nos destinos do sangue nobre. O que causaria, em todas as grandes culturas, o declínio do feudalismo e o advento do que Spengler chamou do estado de classe, foi precisamente o conflito entre a nobreza e o clero, sendo no Ocidente performado respectivamente pelo Sacro Império e o Papado, sendo suas facções os gibelinos e os guelfos. Segundo o historiador, essas duas potências buscam pela transformação de todo o mundo em um enorme vínculo feudal e, ao compenetrarem-se tão profundamente a tal ideal, não perceberam a erosão do próprio feudalismo que se verificava em paralelo. Com o ocaso do feudo, o estado de classe surge a partir da amálgama de duas ideias, o direito público e a vontade hereditária. O direito público inaugurou uma noção totalizante do Estado, o qual não seria mais visto como uma propriedade e representante unicamente da nobreza e da realeza, mas de tudo que nele existe, prescrevendo não só mais deveres para os súditos, mas também a eles direitos. É a partir daí que o Estado passa a se associar unicamente com o soberano e ter a monarquia como um grande símbolo, a exemplo do Leviatã de Thomas Hobbes. Já a vontade hereditária, essa se resume no aumento da força do princípio genealógico feudal, com uma vontade primeva de perpetuar o poder pela sucessão hereditária apenas para a sua própria estirpe. É daí de onde vêm os oligarcas da antiga Grécia e a Europa dinástica do que chamamos de Idade Moderna. A forma do estado de classe se manifesta então nas civilizações apolínea e faustiana, respectivamente na cidade-estado ou polis e nas grandes dinastias europeias. Com a passagem do estado feudal para o estado de classe, o próprio Estado passou a deter uma autonomia própria com o desenvolvimento da ideia de soberania, buscando afirmar a sua dominação da forma mais pura, a qual seria o Estado absoluto. Contra o que seria o crescimento natural desse poder soberano, erigiram-se as classes representantes do passado, mas que antes digladiavam-se entre si, a nobreza e o clero, e na perspectiva de defender, respectivamente, o heroísmo e a santidade, sublevaram-se contra os monarcas, no que ficou conhecido, no Ocidente, pelas frondas. Em todos os casos, seja na Europa fáustica, nas culturas apolínea, egípcia ou chinesa, o Estado absoluto sempre invocou, conforme reza a tese principal de Bertrand de Juvenel, a classe do sem classe, ou seja, o povo, dando-o legitimidade como sujeito político pela primeira vez, para atingir os poderes intermediários não dependentes diretamente do soberano. No Egito, esse conflito se verificou durante a 12ª dinastia e na China durante o período dos Ming-Chu. Já na cultura faustiana, as frondas ocorreram na Inglaterra com a Guerra Civil Inglesa e na França, Espanha e Alemanha nos arredores da Guerra dos 30 Anos. Apenas na Inglaterra a fronda foi vitoriosa, finalizando o processo com a Revolução Gloriosa e com a supremacia parlamentar, que passaria a representar os nobres,
Enquanto na Espanha e na França, a fronda foi esmagada, e na Alemanha seus resultados foram mistos com a redução do poder do imperador perante os príncipes eleitores e com a redução do poder de outras instâncias da nobreza e, obviamente, do clero. Na cultura apolínea, o advento do Estado absoluto se deu com as tiranias, com uma facção da nobreza assumindo o papel dinástico com a atuação dos populares em prol do Estado, representado pelos tiranos, que passaram a atacar os oligarcas, sendo esses os representantes classistas. Com o declínio da nobreza e a elevação do povo, ou seja, os sem classe, sendo esses liderados justamente pela burguesia, integrante do terceiro estado, passaram a ser propagadas as ideias iluministas advindas da Inglaterra no continente europeu, desencadeando as revoluções burguesas, em 1789 na França, e na Alemanha e em demais países em 1848. O advento da democracia como regime de governo é nada mais nada menos do que a égide do dinheiro, como fato agregador de todo o sistema advindo dessas revoluções, o que se impôs ante as ideias e passa a condicionar toda a dinâmica política, conforme diz Spengler, abre aspas. Ao lado dos conceitos abstratos, surge então o dinheiro abstrato, desligado dos valores primordiais da terra. E o dinheiro mostra-se, como puro fato, irrestritamente superior às verdades ideais, as quais, conforme acabamos de constatar, apenas existem sob disfarce de chavões, de recursos para o mundo das realidades. Se entendemos por democracia a forma que o terceiro estado, como tal, deseja imprimir ao conjunto da vida política, cumpre acrescentar que a democracia e a plutocracia significam uma e a mesma coisa. O intelecto pensa, o dinheiro dirige. Tal será a ordem das culturas em declínio, desde que a cidade grande se tenha assenhoreado do resto do país. Em última instância, isso não ocorre sequer em detrimento do intelecto, uma vez que este saiu vencedor no reino das verdades, quer dizer, no reino dos livros e dos ideais, que não é deste mundo. Seus conceitos chegaram a ser sagrados para a incipiente civilização, mas, através deles, o dinheiro triunfa em seu reino que é, exclusivamente, deste mundo. Fecha aspas. Já nesse estado, precursor do estado de civilização, as capacidades organizativas se potencializam assim como as formas tornam-se cada vez mais enrijecidas, ensejando uma era de conflitos jamais vista em cada civilização, a qual Spengler chama a Era dos Povos ou dos Estados Combatentes, com a erupção de defrontações militares de larga escala, como ocorreu na China em seu período homônimo, e na civilização apolínea tendo início na Batalha de Ipso e passando por Aníbal de Cartago nas Guerras Púnicas, representando o general cartaginês a investida derradeira do helenismo alexandrino, e no Ocidente com as Guerras Napoleônicas, que se estenderiam para até a Primeira Guerra Mundial. Napoleão, segundo Spengler, teve em sua mente o ideal de dominar o mundo com um governo ao mesmo tempo militar e popular, sendo assim o homem que inaugurou na prática as grandes mobilizações militares, assim como a conscrição obrigatória, mas não foi um César propriamente, esses os quais surgem no seguinte contexto, abre aspas. Eis o final da democracia. No mundo das verdades, a prova decide tudo. No mundo das realidades, por sua vez, quem decide é o êxito. Pelo dinheiro, a democracia anula-se a si própria, depois de o dinheiro ter anulado o espírito. O cesarismo cresce no solo da democracia, mas suas raízes penetram profundamente nas camadas ínfimas do sangue e da tradição, por mais energicamente que os poderosos do futuro, já que a grande forma política da cultura se desfez irremediavelmente, dominarem a terra como se esta fosse sua propriedade particular, esse poderio informe, ilimitado, terá todavia uma missão a cumprir, a missão de cuidar sem descanso deste mundo. Tal cuidado é o contrário de todos os interesses na época da hegemonia do dinheiro, e requer um senso de honra elevadíssimo, bem como a plena consciência do dever. Justamente por isso, porém, produz-se a luta final entre a democracia e o cesarismo, entre os poderes dominantes de uma plutocracia ditatorial e a vontade organizadora, puramente política, dos Césares. Fecha aspas. O cesarismo é, dessa forma, a constituição política final de uma cultura alta em seu estado de civilização. É um governo puramente factual e pragmático, surgindo o César como um paradigma para derrubar e acabar com o governo do dinheiro, com a plutocracia, e inaugurar um governo baseado na força e o imperialismo característico de cada cultura.
bebendo unicamente das políticas e dos interesses mais pragmáticos possíveis. Na definição do autor, abre aspas, chamo de cesarismo o tipo de governo que, não obstante as formulações de direito público, é na sua essência completamente desprovido de forma. Não importa que Augusto em Roma, Huang Ti na China, Amoses no Egito, Alp Arslan em Bagdá disfarcem a sua posição em cargos tradicionais. O espírito dessas velhas formas está morto, e por isso carecem de sentido e de peso todas as instituições, por rigorosamente que estejam mantidas ainda a essa altura. Significado tem tão somente o poder pessoal exercido pelo César ou, em seu lugar, por algum homem apto. De um mundo de formas rematadas, os povos retrocedem na esfera primitiva. No cósmico não histórico, os períodos biológicos voltam a substituir as épocas históricas. Fecha aspas. As doutrinas moralistas práticas, surgidas no limiar dos estados de cultura e de civilização, as quais são, nos termos de Nietzsche, transvalorizadas, caem como luvas para o exercício do poder dos Césares. Essas doutrinas são, para citar os exemplos das culturas apolínea e indiana, respectivamente o estoicismo e o budismo, tendo o imperador Marco Aurélio sendo um grande expoente estoico e o rei Asoka da Índia, um governante que quis espalhar o budismo, sendo esses dois respectivos Césares de seus organismos culturais. Na cultura mágica, a transição para o cesarismo se deu quando o califado tornou-se sultanato, com a liderança dos turcos seljúcidas do mundo islâmico. Outro fenômeno que se erige durante os tempos do cesarismo é o culto imperial, no qual, uma vez tendo o sincretismo se estabelecido, o imperador é divinizado, conforme ocorreu tanto no Egito, na China e em Roma. O César, submetendo as antigas forças da metrópole e tornando-se o governante supremo, ordena suas forças devidamente domadas em direção à projeção, à expansão e ao imperialismo, estendendo as fronteiras do domínio de determinada cultura até onde forem as potencialidades dela. E, quando seu vigor passa a acabar, a cultura finalmente morre ou se petrifica. A maior dúvida que resta é quanto à chegada do cesarismo na cultura faustiana, a qual, segundo Spengler, apenas aconteceria em 2 ou 3 séculos após o século XX. Quanto a isto, ele apenas responde que o magnata e colonizador britânico Cecil Rhodes seria um precursor desses Césares ocidentais, equivalente ao que foi o romano Caio Flamínio na República Romana, uma vez que ele desencadeou um ciclo expansionista que redundaria no Império. O conflito entre os ingleses e os alemães, coberto no vídeo do socialismo prussiano, foi vencido pela pátria de Rhodes nas 2 grandes guerras, com a consequente dominação tácita do mundo pelos Estados Unidos na globalização pós-Guerra Fria. Se os futuros Césares conseguirão, a partir do núcleo americano, romper com o financismo mais poderoso do que qualquer outro período da história humana, apenas Deus sabe, mas resta lembrar que é para e passo com o cesarismo que surge o êxodo urbano das metrópoles mortas, e esse, entre aspas, camponês eterno, que redescobre o misticismo do mundo, a religião e a fertilidade, que dão guarida, no longo prazo, ao nascimento de novas culturas altas.